Quando alguém te pergunta quais são as 7 linhas da Umbanda, você sabe responder com segurança ou percebe que cada pessoa diz uma coisa diferente? Este vídeo existe justamente para abrir esse mistério. Aqui você vai entender de onde surgiu a ideia das 7 linhas, por que existem tantas versões, qual delas faz mais sentido espiritualmente e, principalmente, como esse conhecimento se conecta com a sua própria vida. E o mais interessante é que, ao longo desse caminho, você vai perceber que quase tudo que você ouviu até hoje sobre as 7 linhas está incompleto, ou explicado pela metade. O que eu vou te mostrar aqui raramente aparece em vídeos e praticamente não aparece em livros. Eu lembro da primeira vez que me fizeram essa pergunta dentro de um terreiro. Aquele tipo de noite silenciosa em que a gente sente que alguma coisa importante vai acontecer. Um médium mais velho, com anos de chão e de experiência, virou para mim e perguntou com uma calma desconcertante: "Meu filho, quais são as 7 linhas?" Eu respondi com uma certeza que hoje me faria rir. Ele não me corrigiu, apenas sorriu. Um sorriso de quem sabe que a pergunta é muito maior do que a resposta. Foi ali que percebi que a Umbanda não funciona na lógica do certo e errado, mas na lógica da profundidade, do entendimento real, do mergulho que cada um precisa fazer. E antes de avançarmos, já que você está aqui buscando conhecimento sério e profundo, inscreva-se no canal e deixe o seu like agora. Esse simples gesto fortalece a divulgação de conteúdos autênticos sobre Umbanda e garante que mais pessoas encontrem explicações claras, honestas e responsáveis sobre temas que há décadas geram confusão. Se o assunto das 7 linhas já mexeu com sua curiosidade, essa é a hora de apoiar. Inscreva-se, clique no like e vamos seguir juntos. Com o passar do tempo, descobri que a confusão sobre as 7 linhas não é acidental. Ela nasce da própria riqueza da Umbanda. Nenhuma linha surgiu pronta. Nenhuma foi entregue como manual fechado. Todas foram moldadas por sacerdotes, escritores, tradições de família, experiências mediúnicas e interpretações históricas. É por isso que cada terreiro explica de um jeito diferente. E isso não é um problema. Isso revela que a Umbanda é viva, que ela respira com as casas, com as entidades, com as pessoas, com os caminhos individuais de cada médium. A questão é: como entender tudo isso sem cair no labirinto das versões contraditórias? E mais importante ainda, qual foi a primeira aparição real dos 7 dentro da história da Umbanda? Porque quando você descobre esse ponto de origem, a confusão começa a se desfazer e aquilo que parecia um enigma ganha contorno, lógica e propósito. Para entender por que as 7 linhas existem, precisamos voltar ao primeiro momento documentado em que o número 7 aparece na história da Umbanda. Não em símbolos soltos, não em tradições populares, mas numa situação direta, viva e registrada. É o dia 15 de novembro de 1908. Durante uma reunião espírita, um jovem médium levanta-se da cadeira e, tomado pela força espiritual, responde ao presidente da sessão quando lhe perguntam quem era. "Se é preciso que eu tenha um nome, diga que sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados." Essa frase não era poesia, ela era código. Ela marcava o nascimento de algo que uniria fé, caminho e força. Ali, o 7 aparece não como número comum, mas como declaração de totalidade, movimento e abertura de destinos. A partir desse instante, a Umbanda ganha um símbolo que nunca mais deixaria de acompanhá-la. Depois desse primeiro registro, o número 7 começa a aparecer na Umbanda como uma espécie de linguagem silenciosa que atravessa rituais, entidades e firmezas. Não é coincidência e muito menos superstição. O 7 sempre foi visto por tradições espirituais antigas como símbolo de completude. É a soma entre o 3, que representa o espírito, e o 4, que simboliza a matéria.
Quando esses dois pilares se encontram, nasce o sete, a expressão da totalidade do ser. E é por isso que tantas entidades trabalham com sequências de sete. 7 velas para firmar um propósito, 7 ervas para purificar, 7 contas alternadas em uma guia específica. Cada uma dessas escolhas não é estética, é funcional. Funciona como se você estivesse afinando um instrumento espiritual. Quando você respeita o 7, você gera ritmo, ordena a energia e cria movimento. É uma forma de alinhar aquilo que você sente com aquilo que você vive. O 7 não ficou apenas na teoria espiritual. Ele entrou na prática, no cotidiano de quem vive a Umbanda de verdade. Se você observa uma gira com atenção, percebe como esse número organiza rituais sem que ninguém precise explicar nada. Um preto velho pode pedir 7 velas brancas para acalmar uma casa em desordem. Um caboclo pode orientar um banho de ervas por 7 dias quando a pessoa está emocionalmente desequilibrada. Um Exu pode solicitar um padê com 7 pimentas para resolver um conflito energético específico. São gestos simples, mas carregados de intenção. Funciona como ajustar 7 parafusos que seguram o mesmo motor. Quando um está frouxo, a vibração não se sustenta. Quando todos estão alinhados, a vida volta a fluir. Quem já fez um banho de 7 ervas em um dia difícil, sabe exatamente o que estou dizendo. A sensação não é apenas de limpeza, mas de reorganização interna, como se cada parte de você voltasse para o lugar certo. Quando alguém busca uma resposta única para as 7 linhas da Umbanda, inevitavelmente se frustra. A multiplicidade não é erro, e sim origem. No início da Umbanda, não existia um manual estruturado, uma doutrina centralizada ou um conjunto de regras oficiais. Cada casa caminhava com seus guias, cada sacerdote registrava aquilo que vivia e cada médium aprendia de acordo com a tradição que recebia. As linhas foram surgindo como interpretações de experiências reais, não como decretos divinos. Por isso, quando você confronta diferentes livros e sacerdotes, encontra versões que mudam nomes, trocam cores, reordenam forças e, em alguns casos, discordam frontalmente. O mais curioso é que todos estão certos dentro da vivência que tiveram. Umbanda é como uma árvore de raízes profundas e galhos amplos. Se você observar apenas um galho, sempre pensará que ele é o tronco. A verdadeira compreensão surge quando você olha para a árvore inteira e percebe que suas diferenças são parte da mesma vida que a sustenta. A primeira pessoa que realmente tentou colocar as 7 linhas da Umbanda no papel foi Leal de Souza, lá em 1933. Ele não era apenas um curioso, era jornalista, escritor, alguém acostumado a observar fenômenos e tentar organizá-los. Quando ele publicou O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda, não estava criando uma regra, mas registrando aquilo que percebia em sua convivência com médiuns, terreiros e entidades. Sua divisão trouxe cores, nomes e correlações que, para a época, faziam sentido e ajudavam a dar forma ao que todos viviam de maneira intuitiva. O interessante é observar como ele conectava cada linha a um santo católico, revelando a força do sincretismo no período. E, ao mesmo tempo, percebemos que sua tentativa era mais um retrato do que um sistema definitivo. Quando li essa obra pela primeira vez, tive a sensação de folhear o diário de alguém tentando descrever o vento. Ele sente, ele vê o efeito, mas a essência sempre escapa um pouco. E é justamente nessa tentativa que nasce o primeiro mapa das linhas, ainda distante de qualquer consenso, mas essencial para compreender tudo o que viria depois. Depois de Leal de Souza abrir o caminho, outros estudiosos sentiram a necessidade de ajustar, ampliar ou consertar aquilo que ele havia organizado.
Cada autor acreditava ter encontrado um detalhe que faltava, uma lógica superior ou uma revelação mais precisa. O Congresso de 1941, por exemplo, apresentou as mesmas linhas, mas em outra ordem, como se reorganizar a sequência resolvesse a questão. Logo veio Lourenço Braga, mudando nomes, cores e substituindo linhas inteiras. Depois, Benjamin Figueiredo trouxe conceitos completamente novos, incluindo Ibeji e Iofá como forças distintas. Mais tarde, Mata e Silva reinterpretou tudo dentro de uma estrutura esotérica de vibrações originais. E anos depois, Saraceni trouxe os tronos divinos, dando um novo sentido aos mesmos elementos. Em cada mudança havia sinceridade, estudo e vivência. O problema é que, quando cada um tenta moldar o espelho conforme o próprio reflexo, a imagem não se torna mais clara, e sim mais fragmentada. Foi assim que surgiram tantas versões. E entender por que isso aconteceu é crucial para compreender qual delas realmente faz sentido dentro da prática espiritual que vive no terreiro. Quando olhamos para todas essas tentativas de organizar as 7 linhas, percebemos um detalhe que explica por que nenhuma se tornou definitiva. A Umbanda não nasceu para ser uma religião engessada. Ela é viva, moldada pelo movimento, pelos guias, pelas casas, pelas tradições familiares e pelas necessidades de cada época. Enquanto algumas religiões se estruturam em livros sagrados, hierarquias rígidas e manuais obrigatórios, a Umbanda seguiu outro caminho. Ela cresceu como quem aprende a caminhar sentindo o chão, não lendo instruções. Por isso, cada casa recebeu a mesma força, mas interpretou de acordo com sua realidade. É como ouvir a mesma música tocada por instrumentos diferentes. A melodia é reconhecível, mas o som nunca é idêntico, e existe algo ainda mais profundo nisso. A espiritualidade que move a Umbanda não atua por padronização, e sim por conexão. As entidades trabalham conforme a necessidade do consulente e não conforme tabelas fixas. Elas não descem para seguir um organograma, descem para fazer caridade. Quando compreendemos isso, percebemos que não houve falha em não existir uma versão oficial das 7 linhas. Na verdade, essa ausência é coerente com a própria natureza da Umbanda. A riqueza está justamente na capacidade de adaptação, de acolhimento e de expressão múltipla. E é essa multiplicidade que nos leva ao ponto mais importante. Se existem tantas versões, como identificar aquela que realmente faz sentido dentro da prática espiritual e não apenas na teoria? Existe um ensinamento que muda completamente a forma como enxergamos as 7 linhas, e ele vem da convivência entre Zélio de Moraes e Pai Ronaldo Linares. Quando ouvi essa explicação pela primeira vez, senti que finalmente alguém havia colocado luz onde antes havia apenas fragmentos. A ideia é simples e profunda ao mesmo tempo. Imagine a luz branca. Sozinha, ela parece uniforme, inteira, indivisível. Mas quando passa por um prisma, essa luz se abre, se revela, se desdobra em 7 cores distintas. Cada cor continua sendo luz, cada faixa continua sendo parte da mesma essência, mas cada uma manifesta um aspecto diferente dessa força. Essa analogia explica por que tantas versões sobre as 7 linhas parecem certas e, ao mesmo tempo, incompletas. Todas tentam descrever as cores, mas poucas conseguem explicar a luz. E quando entendemos Oxalá como essa luz branca e as 7 linhas como essas cores projetadas, algo se encaixa. O que antes parecia confuso ganha ordem natural. Algumas casas vão enxergar mais o azul, outras o vermelho, outras o amarelo. Não porque discordam entre si, mas porque estão olhando para ângulos diferentes do mesmo fenômeno espiritual. É como assistir a um pôr do sol.
Cada pessoa vê uma tonalidade diferente, mas todas estão olhando para o mesmo sol. Essa é a chave que começa a unir as explicações fragmentadas das linhas. E entender isso abre caminho para algo ainda mais surpreendente. Reconhecer que nem tudo o que chamamos de linha realmente é uma linha dentro da lógica original da Umbanda. Quando mergulhamos mais fundo no ensinamento transmitido por Pai Ronaldo Linares, algo surpreendente acontece. E quando essa compreensão desce para dentro, fica impossível continuar vendo Oxalá como apenas mais um nome numa lista de 7. Da mesma forma, a cor preta não é linha, porque, segundo Zélio, ela representa a ausência de luz. Não ausência de divindade, mas ausência de irradiação direta. É o campo onde se encontram espíritos em evolução, forças ligadas ao mundo material, caminhos que lidam com cura profunda, ruptura, transformação e ancestralidade. Aquilo que sempre foi repetido sem questionamento começa a fazer sentido de um jeito totalmente novo. Zélio explicava que a cor branca, associada a Oxalá, não é uma linha. Ela representa a luz total, a fonte, o ponto de onde todas as outras cores surgem. É a soma de tudo, não uma fração. E por isso não pode ser colocada ao lado das outras. Seria como tentar comparar o Sol com seus próprios raios. A luz não disputa posição com aquilo que ela mesma gera. Ela é o princípio, a raiz. É por isso que, nessa lógica, Obaluaê, Omulu e os Exus se conectam com esse ponto. Não porque são menos ou fora, mas porque atuam onde a luz não se mostra de forma direta. Eles trabalham onde outros não chegam. São aqueles que caminham por territórios densos para que você possa caminhar pelos leves. Quando compreendi isso, percebi que a maioria das explicações das linhas falhava justamente por tentar encaixar o branco e o preto no mesmo conjunto das cores. Zélio não fazia isso. E é exatamente essa clareza que permite entender, sem distorções, como as 7 linhas se formam de verdade. E quando essa lógica se completa, surge a pergunta que realmente transforma tudo. Se branco e preto não são linhas, então quais são as 7 cores que realmente compõem a estrutura original das linhas da Umbanda? Quando retiramos o branco e o preto da contagem, como Zélio explicava, finalmente sobra espaço para enxergar as 7 linhas de forma coerente, simples e profundamente espiritual. Cada linha corresponde a uma cor específica e a uma vibração essencial da vida. Não são cores escolhidas aleatoriamente, são manifestações diferentes da mesma luz divina se projetando sobre a matéria. Amarelo, rosa, azul, verde, vermelho, marrom e roxo formam o arco completo da força de atuação dos orixás dentro da estrutura da Umbanda. Cada uma dessas cores não é apenas estética, é linguagem. Carrega uma função espiritual, um estado emocional, um tipo de caminho e um modo de ação energética. A linha amarela, por exemplo, ligada a Yansan, traz movimento, clareza e ação sobre o tempo. A linha rosa, associada aos Ibejis, ilumina os ciclos de renascimento, alegria e caminhos que começam. A linha azul, correspondente às águas, trabalha sentimento, vida e fluidez. Verde, ligado a Oxóssi, abre caminhos e saberes. Vermelho, de Ogum, imprime força, decisão e combate. Marrom, de Xangô, estabelece justiça e estrutura. Roxo, ligado a Nanã, move sabedoria ancestral e encerramento de ciclos. Quando essas 7 cores são vistas como vibrações e não como listas, a compreensão se transforma. É como olhar não apenas para os nomes, mas para o que cada força ativa na vida real. E essa é a base que permite unir história, prática e espiritualidade sem contradição. Mas entender as cores é apenas metade do caminho.
O que realmente muda a vida de quem estuda as 7 linhas é compreender como essas vibrações se refletem na nossa própria jornada. As 7 linhas não são apenas classificações espirituais, grupos de entidades ou divisões de estudo. Elas são expressões de estados internos que todos nós vivemos ao longo da vida inteira, mesmo sem perceber. Cada linha representa um tipo de força que se manifesta no seu emocional, nas suas escolhas, na sua forma de reagir aos desafios, na maneira como você constrói o seu caminho no mundo. Quando você entende isso, para de olhar para as linhas como algo distante e começa a enxergá-las como espelhos. A linha amarela aparece quando você precisa atravessar momentos de mudança repentina, quando a vida te exige coragem para enfrentar ventos que você não controla. A linha rosa surge quando a vida pede leveza, reconexão, retomada da alegria, especialmente quando você sente que perdeu o brilho de quem era. A linha azul entra quando você precisa curar emoções antigas, encontrar paz e redescobrir seu próprio ritmo. A linha verde te chama quando você precisa aprender, abrir caminhos, desenvolver sabedoria prática. A linha vermelha se manifesta quando a vida exige posicionamento, força e corte. A linha marrom aparece nos momentos em que você precisa se alinhar com a sua própria verdade, colocando ordem onde havia confusão. E a linha roxa atua quando é hora de encerrar ciclos, aceitar o que terminou e abrir espaço para algo novo nascer. Quando você olha dessa forma, as 7 linhas deixam de ser um conceito distante e passam a ser um mapa emocional e espiritual da sua existência. Um mapa que ajuda a entender onde você está e qual força precisa ser acionada agora. E compreender isso leva a um ponto ainda mais profundo. Perceber que na prática mediúnica, essas linhas funcionam como portas que permitem que cada entidade traga exatamente o que você precisa no momento certo. Quando entendemos que as 7 linhas representam vibrações específicas, fica muito mais fácil compreender como as entidades trabalham durante uma gira. Elas não descem porque pertencem a uma linha fixa e imutável. Elas se manifestam porque a vibração daquele trabalho corresponde ao tipo de força que você precisa naquele exato momento. Por isso, um mesmo caboclo pode atuar de maneira firme em uma gira e completamente suave em outra, sem contradizer sua essência. Ele está modulando a própria energia para atender aquilo que a linha daquele dia exige. Se uma pessoa chega emocionalmente desorganizada, é comum que a linha azul se manifeste através de pretos velhos ou caboclos que trabalham cura emocional. Se alguém vem com um conflito que exige decisão e corte, a linha vermelha se apresenta através de Ogum ou Exus preparados para esse tipo de demanda. E quando o caso envolve sabedoria, estratégia de vida ou necessidade de novos caminhos, a linha verde se manifesta naturalmente. A entidade não pensa, agora vou agir como Oxóssi. Ela responde ao campo vibracional que está aberto no momento. É exatamente por isso que, quando você participa de várias giras ao longo do ano, percebe mudanças claras no tipo de energia que está presente. Não é aleatório, é vibração, é necessidade coletiva, é a casa respondendo ao que o plano espiritual identifica no campo dos filhos e consulentes. E essa forma de atuar revela algo muito importante. As linhas não dividem a Umbanda, elas expandem o alcance das entidades. Essa compreensão abre espaço para um entendimento ainda mais profundo. O verdadeiro poder das 7 linhas está na forma como elas se entrelaçam para equilibrar todas as áreas da sua vida. Quando você começa a observar uma gira com um olhar mais atento, percebe algo que muda completamente a compreensão das 7 linhas. Elas nunca atuam isoladamente. A linha que se manifesta com mais força é apenas a porta de entrada, mas as demais trabalham em conjunto, como engrenagens silenciosas que mantêm o movimento espiritual funcionando.
É impossível que uma pessoa receba apenas coragem sem receber um pouco de equilíbrio. Impossível cortar um caminho sem abrir outro. Impossível curar sem reorganizar. As linhas não competem entre si, elas se complementam. Imagine alguém que chega ao terreiro precisando enfrentar uma situação difícil. A linha vermelha de Ogum pode abrir esse atendimento com firmeza. Mas, logo em seguida, a linha azul suaviza as emoções. A linha marrom traz lucidez e justiça. A linha verde oferece direção. A linha amarela mexe no ritmo da vida e empurra para o movimento. E a linha roxa fecha o ciclo antigo para que o novo tenha espaço. Mesmo que o consulente só veja uma entidade trabalhando, há um trabalho inteiro acontecendo nos bastidores da vibração. Esse entrelaçamento é tão natural que, quando você aprende a percebê-lo, começa a identificar na própria vida as fases em que essas linhas se alternam. Momentos de coragem, momentos de introspecção, momentos de renovação, momentos de encerramento. Nada acontece sozinho, nada acontece por acaso. As linhas acompanham seus ciclos internos, respondem ao que o seu campo pede e ajustam aquilo que precisa ser alinhado. É por isso que, quando entendemos esse fluxo, percebemos que as 7 linhas não são apenas caminhos da Umbanda, são caminhos de vida. E essa visão abre espaço para algo ainda mais revelador. Como essas linhas funcionam especificamente no seu desenvolvimento pessoal e espiritual, moldando sua jornada ao longo dos anos. Quando observamos a vida com atenção, percebemos que ela se move em ciclos. Há períodos de expansão, períodos de recolhimento, fases de força, fases de cura, momentos de decisões firmes e momentos em que tudo pede pausa e reflexão. Esses ciclos não são aleatórios, eles seguem exatamente as vibrações das 7 linhas. Cada fase da sua vida pode ser reconhecida dentro de uma ou mais dessas forças, como se a espiritualidade fosse organizando silenciosamente o seu crescimento. Em fases de transformação rápida, por exemplo, a linha amarela se torna dominante. É quando você sente que algo precisa mudar, mesmo sem saber por onde começar. Nos períodos em que a emoção pesa, a linha azul aparece, pedindo cura e equilíbrio. Quando a vida exige coragem e firmeza, a linha vermelha se manifesta, abrindo espaço para a ação. E quando você entra naquelas fases de aprendizado intenso, em que tudo parece estar te ensinando alguma coisa, a linha verde assume o centro. Já a linha marrom se destaca quando você precisa estabelecer limites internos, lidar com justiça e reorganizar seus próprios valores. A linha rosa surge em períodos de leveza, reconexão e renascimento, lembrando que a vida não é feita apenas de batalhas. E a linha roxa se manifesta quando é hora de finalizar o que já cumpriu seu papel, mesmo quando a despedida parece difícil. Quando você reconhece esses movimentos, a vida deixa de parecer caótica e passa a mostrar uma lógica profunda. É como se as 7 linhas formassem um mapa do seu desenvolvimento, indicando onde você está e para onde precisa ir. E quando essa percepção desperta, surge um entendimento ainda mais poderoso. Você pode aprender a reconhecer qual linha está ativa agora e usar essa consciência para direcionar suas escolhas. Reconhecer qual das 7 linhas está atuando na sua vida não é um exercício místico complicado. É, na verdade, um processo de observação interna. Cada linha se manifesta através de sensações, comportamentos e situações específicas. Quando você aprende a reconhecer esses sinais, passa a entender não apenas o que está acontecendo ao seu redor, mas o que está acontecendo dentro de você. E essa consciência transforma completamente a maneira como você lida com desafios, escolhas e caminhos espirituais. Se você sente que tudo está mudando rápido demais, que portas se abrem e se fecham com velocidade, que o ritmo da vida está acelerado, a linha amarela pode estar ativa.
Se está emocional, reflexivo, sensível ou revisitando sentimentos antigos, a linha azul está tocando o seu campo. Se você está precisando tomar decisões difíceis, cortar excessos, se posicionar ou resolver conflitos, a linha vermelha está chamando. Quando você se sente em fase de estudo, curiosidade, expansão de conhecimento ou necessidade de abrir novos caminhos, a linha verde está presente. Nos momentos em que a vida exige organizar sua verdade interna, estruturar limites, equilibrar justiça e consciência, a linha marrom se manifesta. Se você sente leveza, vontade de recomeçar, resgatar alegria, brincar mais ou renascer emocionalmente, a linha rosa está atuando. E se está em fase de encerramento, desapego, limpeza profunda ou finalização de ciclos, a linha roxa se torna dominante. Identificar isso não é apenas interessante, é útil, porque quando você sabe qual linha está ativa, sabe também qual força precisa ser respeitada, fortalecida ou equilibrada. Essa consciência te permite agir com propósito, em vez de reagir ao acaso. E quando você entende isso, fica mais fácil perceber como cada uma dessas vibrações se manifesta também durante o desenvolvimento mediúnico dentro do terreiro. Quando um médium começa sua jornada dentro do terreiro, muitas vezes ele imagina que vai desenvolver de forma linear, como quem sobe degraus em ordem certinha. Mas o desenvolvimento mediúnico não funciona assim. Ele se organiza exatamente de acordo com as vibrações das 7 linhas que vão moldando cada fase do seu crescimento. O que muitos chamam de oscilações, instabilidades ou mudanças de energia são, na verdade, ajustes naturais entre essas linhas, cada uma ensinando algo específico. No início, a linha rosa costuma se manifestar com mais força, porque ela abre espaço para o renascimento espiritual. É a fase em que o médium redescobre quem é, aprende a confiar no próprio corpo e começa a se familiarizar com a energia que passa por ele. Depois, a linha verde entra, trazendo aprendizado, curiosidade, percepção e as primeiras compreensões práticas sobre o que significa incorporar, firmar e sustentar uma vibração. Quando chega o momento de enfrentar medos, resistências internas e cortes necessários, a linha vermelha aparece para moldar firmeza e responsabilidade. A linha azul surge quando o médium precisa equilibrar emoções, limpar histórias antigas e aprender a separar o que é dele do que é espiritual. A linha amarela emerge nos momentos em que tudo muda de forma rápida dentro do desenvolvimento, exigindo adaptação, coragem e movimento. A linha marrom entra quando ele precisa compreender justiça, ordem, verdade, disciplina e a força do compromisso com o terreiro. E a linha roxa atua nos momentos de encerramento, quando um ciclo mediúnico termina, quando uma postura precisa mudar ou quando uma fase precisa ser deixada para trás. Essa alternância não é falha, é sinal de amadurecimento. Quanto mais atento o médium está a essas forças, mais rápido ele entende que seu desenvolvimento não depende apenas das entidades, mas também da forma como ele responde às vibrações internas. E é justamente esse entendimento que abre espaço para enxergar um dos aspectos mais profundos das 7 linhas, o papel delas na construção da sua própria força espiritual. Cada pessoa que entra na Umbanda acredita que está apenas aprendendo a trabalhar, mas na verdade está construindo uma identidade espiritual. Essa identidade não nasce pronta, não surge no primeiro ponto cantado e muito menos se revela em uma única gira. Ela é formada aos poucos, camada por camada, exatamente como as 7 linhas se revelam no prisma. A força espiritual de alguém não é definida pelo orixá de cabeça, nem pela primeira entidade que incorporou, e sim pelo equilíbrio entre as linhas que a vida vai ativando. É esse equilíbrio que determina como você reage ao mundo,
como sustenta uma energia, como lida com desafios e, principalmente, como se posiciona espiritualmente. A linha vermelha molda sua capacidade de enfrentar. A azul, sua sensibilidade em perceber. A verde, sua maturidade em aprender. A amarela, sua adaptação ao movimento. A rosa, sua leveza. A marrom, sua verdade interna. A roxa, sua sabedoria para finalizar ciclos. Quando essas forças se combinam de forma consciente, você não apenas incorpora entidades, você incorpora propósito. E isso muda completamente o significado da sua presença no terreiro. A força espiritual deixa de ser apenas energia que passa e se torna energia que permanece. Esse processo é tão silencioso que muitas vezes o médium só percebe anos depois, quando olha para trás e vê como sua postura, sua fé e sua capacidade de agir se tornaram mais firmes. As 7 linhas não só atravessam a pessoa, elas moldam quem a pessoa se torna. E quando esse entendimento amadurece, surge uma percepção ainda mais profunda. Em algum momento da caminhada, uma linha se destaca e revela qual é a sua força predominante no mundo espiritual. Com o tempo, algo muito particular acontece na caminhada espiritual de qualquer pessoa dedicada à Umbanda. Entre todas as linhas que se manifestam, entre todas as vibrações que se alternam ao longo da vida, uma começa a se destacar. Não porque é melhor, não porque é mais forte, mas porque ela traduz a forma como a sua alma se move no mundo. É a sua linha predominante, aquela que molda sua energia base, aquela que aparece com mais clareza quando você precisa resolver algo difícil, quando precisa amparar alguém ou quando precisa se posicionar espiritualmente. Essa linha não se revela em perguntas óbvias, nem em testes rápidos, nem nas primeiras incorporações. Ela aparece nos padrões da sua vida. Pessoas conectadas à linha marrom tendem a buscar justiça desde cedo, questionam incoerências e têm senso natural de organização. Quem vibra mais na linha azul sente o mundo profundamente, carrega uma sensibilidade que muitas vezes se confunde com intensidade emocional. A linha vermelha se mostra em quem não foge de desafios e sempre assume a responsabilidade das decisões difíceis. Já aqueles ligados à linha verde têm facilidade em aprender, observar, analisar e abrir caminhos onde outros só veem obstáculos. A linha amarela se destaca em pessoas que atravessam mudanças com coragem, que se adaptam com velocidade e transformam crises em movimento. A linha rosa predomina em quem ilumina ambientes, renova, inspira leveza e resgata a alegria. E a linha roxa se revela naqueles que entendem os ciclos da vida com profundidade, aceitam encerramentos e carregam sabedoria ancestral no olhar. Identificar essa linha predominante é como descobrir a cor central da sua aura espiritual. Ela não limita quem você é, mas revela a forma mais natural com que você atua. E quando essa descoberta acontece, abre-se a porta para outro entendimento essencial. A forma como sua linha predominante se relaciona com o orixá que conduz seu caminho de cabeça. Muitas pessoas acreditam que sua força espiritual vem apenas do orixá de cabeça. Mas, na prática, o orixá não atua sozinho. Ele se expressa através da linha predominante que vibra em você. Essa linha que molda a maneira como a energia do seu orixá se manifesta na sua vida, nas suas escolhas e até na forma como você incorpora. O orixá traz direção, ancestralidade, identidade profunda. A linha predominante traz modo de ação, comportamento vibracional, movimento interno. Quando esses dois elementos se encontram, nasce a assinatura espiritual única de cada pessoa. Por isso, alguém de Ogum pode ser extremamente sereno, se vibra forte na linha azul. Ou pode ser estrategista e analítico, se sua força predominante está na linha verde. Da mesma forma,
Uma filha de Iemanjá pode ser firme e direta se a linha vermelha vibra intensamente nela. A combinação entre orixá e linha cria nuances que explicam por que dois médiuns do mesmo orixá são completamente diferentes. O orixá é o sol que ilumina o caminho. A linha predominante é a forma como essa luz se projeta dentro de você. Quando você entende essa combinação, começa a compreender por que certos desafios se repetem, por que determinados tipos de trabalho espiritual te chamam mais e por que algumas entidades passam com facilidade, enquanto outras exigem mais preparo. Não é aleatório, é coerente, e é justamente essa coerência que abre a chave para algo ainda mais profundo. Como as linhas influenciam suas relações, seus projetos, sua prosperidade e sua vida material. As 7 linhas não atuam apenas dentro do terreiro ou durante uma gira. Elas têm impacto direto em tudo aquilo que você chama de vida prática. Desde a maneira como você trabalha, até a forma como constrói relacionamentos, toma decisões financeiras, organiza seu cotidiano e lida com pessoas. Quando você aprende a observar essas influências, entende rapidamente que espiritualidade e vida material não estão separadas. São duas partes da mesma experiência. A linha vermelha influencia sua capacidade de enfrentar desafios profissionais, assumir riscos calculados, direcionar projetos e resolver conflitos. Pessoas com essa vibração mais ativa geralmente têm facilidade em liderar, mas precisam tomar cuidado para não agir por impulso. A linha azul impacta suas relações afetivas, a forma como você expressa sentimentos e como interpreta emoções alheias. Ela te ajuda a criar vínculos profundos, mas exige cuidado para não carregar pesos que não são seus. A linha verde determina sua relação com estudo, estratégia e inteligência prática. Pessoas alinhadas com essa vibração costumam prosperar quando usam o conhecimento como ferramenta de avanço. A linha amarela influencia sua relação com mudanças. Prosperidade, muitas vezes, depende da capacidade de se adaptar. E essa linha ativa exatamente esse movimento. A linha marrom afeta sua noção de justiça interna, equilíbrio, limites e responsabilidade. Fundamentos essenciais para construir estabilidade financeira e emocional. A linha rosa impacta criatividade, renascimento, leveza e reconexão com o prazer da vida, elementos indispensáveis para manter vitalidade e motivação. Já a linha roxa atua na capacidade de finalizar ciclos que impedem prosperidade, libertar padrões antigos e abrir espaço para novas oportunidades. Quando você passa a enxergar essas influências, percebe que cada linha abre uma porta específica na sua vida prática. E é exatamente nesse ponto que surge uma compreensão ainda mais poderosa. Existem formas de harmonizar essas linhas no dia a dia para melhorar sua vida material, emocional e espiritual de maneira equilibrada. Harmonizar as 7 linhas não exige rituais complexos, nem conhecimentos avançados. Exige consciência. Exige saber identificar o que está ativo, o que está faltando e o que precisa ser equilibrado. Quando você compreende que cada linha representa uma força emocional, espiritual e comportamental, começa a perceber que pequenas ações diárias podem alinhar seu campo e mudar totalmente a forma como você atravessa a vida. A espiritualidade da Umbanda nunca foi separada da vida prática. Ela sempre foi uma ponte entre o invisível e o cotidiano. Quando a linha vermelha está ativa, práticas de decisão consciente e organização de prioridades ajudam a direcionar a força. Escrever em um papel o que precisa ser cortado e o que precisa ser mantido é um exercício simples que ordena essa energia. Na linha azul, momentos de silêncio, água corrente e respiração profunda ajudam a estabilizar emoções. Uma pequena prática é colocar as mãos sobre o peito e perguntar: de quem é esse sentimento?
Isso limpa cargas que não são suas. A linha verde ganha força quando você estuda algo novo, lê um livro útil ou busca uma solução prática para um problema antigo. Até mesmo assistir a uma aula ou anotar ideias já ativa essa vibração. A linha amarela pode ser harmonizada com movimento físico, mudança de rotina, pequenas decisões que quebram padrões, como mudar o trajeto do dia ou reorganizar um ambiente da casa. A linha marrom responde bem a rituais de ordem interna. Revisar compromissos, colocar as contas em dia, finalizar pendências, limpar gavetas. A linha rosa vibra com alegria, música, pequenos prazeres, reencontros, criatividade e momentos de leveza. Já a linha roxa se alinha quando você encerra algo que vinha adiando, deletar arquivos antigos, jogar fora objetos que não fazem mais sentido, se afastar de hábitos que te seguram no mesmo lugar. Harmonizar as linhas é aprender a conversar com a própria vida. É perceber que não existe prosperidade, equilíbrio emocional ou força espiritual sem esse cuidado diário. E quando essa percepção se instala, nasce uma compreensão ainda mais profunda. A verdadeira função das 7 linhas não é organizar entidades, mas organizar você. Quando falamos em linhas, muitas pessoas imaginam departamentos espirituais, gavetas organizadas no plano astral, grupos rígidos de entidades divididos por cor e vibração. Mas a verdade é bem diferente. As 7 linhas não foram criadas para organizar a Umbanda. Elas foram reveladas para organizar o ser humano. São mapas internos, chaves psicológicas, forças emocionais, comportamentais e espirituais que se manifestam o tempo inteiro dentro de você, muito antes de você saber seus nomes ou suas cores. A Umbanda não precisa de 7 linhas para trabalhar. As entidades não dependem delas para fazer caridade, mas nós precisamos dessas referências para entender como funcionamos, onde tropeçamos, por que repetimos padrões e como podemos equilibrar nossa caminhada. Quando uma pessoa acredita que as linhas servem apenas para dizer onde cada entidade pertence, ela reduz um sistema profundo a uma simples tabela. Quando entende que as linhas espelham seus ciclos, seus conflitos e suas capacidades, tudo muda. A linha vermelha te mostra onde você precisa agir. A linha azul te mostra onde você precisa sentir. A linha verde te mostra onde você precisa aprender. A linha marrom te mostra onde precisa se alinhar. A linha amarela te mostra onde a vida pede movimento. A linha rosa te mostra onde precisa renascer. A linha roxa te mostra o que precisa ser encerrado. As linhas te mostram a si mesmo. E é por isso que, quando você realmente entende esse sistema, volta a olhar para a história da Umbanda com outros olhos. A pergunta deixa de ser: quais são as 7 linhas? E passa a ser: como elas se manifestam em mim? Esse é o ponto em que o estudo deixa de ser teórico e passa a ser transformador. E é a partir dessa chave que podemos finalmente entrar no tópico que mais desperta curiosidade. Afinal, se tudo isso faz sentido, como as 7 linhas surgiram dentro da própria formação da Umbanda como religião? Quando voltamos ao início da Umbanda como religião organizada, percebemos que nada nasceu pronto. Não havia livro, doutrina, estrutura ou manual. Havia experiência, havia mediunidade viva, havia entidades ensinando através da prática. Foi nesse terreno fértil, cheio de intuição e coragem, que o conceito das 7 linhas começou a ganhar forma. Não como lei, mas como necessidade. A Umbanda precisava de uma linguagem capaz de traduzir para o ser humano algo que as entidades sempre entenderam intuitivamente. A existência de diferentes vibrações, diferentes modos de agir, diferentes caminhos de força. Os primeiros registros mostram exatamente isso. Leal de Souza, em 1933, não inventou as 7 linhas. Ele tentou decifrar o que já se manifestava nas giras.
Ele observou padrões, viu comportamentos energéticos, percebeu que existiam famílias vibracionais e buscou traduzir isso para o papel. Décadas depois, outros autores fizeram o mesmo, cada um a partir da vivência do seu terreiro, dos seus guias e da forma como entendiam aqueles movimentos. A tradição oral, característica da Umbanda, contribuiu para que cada casa preservasse sua própria visão. E é por isso que, quando a religião começou a se expandir, já existiam múltiplas interpretações das linhas, todas verdadeiras dentro da realidade de quem as viveu. Isso revela algo muito importante. As 7 linhas surgiram como efeito da prática, não como causa. Elas nasceram da observação do que as entidades faziam, não de uma estrutura criada previamente. Elas surgiram porque sacerdotes e médiuns precisavam nomear aquilo que viam. E essa origem prática explica por que jamais existiu uma versão oficial. A Umbanda não é um dogma, ela é uma experiência compartilhada. E as linhas nasceram para facilitar essa experiência, não para engessá-la. Com essa perspectiva, fica muito mais simples enxergar o próximo ponto. Como Zélio de Moraes interpretava essas vibrações e por que sua versão, mesmo pouco difundida, é a que mais se aproxima da lógica espiritual que sustenta a Umbanda. Quando analisamos tudo o que foi construído ao longo das décadas, um ponto se destaca. A visão de Zélio de Moraes não foi a mais divulgada, mas é a mais coerente espiritualmente. E não é coerente porque ele fundou a Umbanda, mas porque sua explicação dialoga diretamente com a lógica energética do universo. Zélio não organizou as linhas como quem monta um catálogo. Ele as explicou como quem observa um fenômeno natural. Para ele, as linhas não eram divisões, mas desdobramentos. Não eram gavetas, mas projeções. Não eram categorias de entidades, mas faixas vibracionais da mesma luz original. O que Pai Ronaldo Linares transmitiu, vindo da convivência pessoal com Zélio, revela essa simplicidade profunda. Para Zélio, Oxalá não é linha porque representa a luz total. O Baluaê e os Exus não são linha porque representam o campo onde a luz não se irradia diretamente, mas onde existe ação transformadora e cura profunda. As 7 linhas, portanto, são as 7 faixas resultantes da decomposição dessa luz, cada uma representada por uma cor e por uma forma específica de atuação espiritual. Essa explicação evita contradições, respeita o fluxo vibracional e dá unidade ao que tantas versões tentaram organizar separadamente. E há algo ainda mais interessante. Essa visão explica por que cada casa percebe as linhas de um jeito diferente. Cada terreiro recebe a luz sob um ângulo próprio. Cada tradição, cada guia, cada sacerdote observa uma parte do arco-íris espiritual. Ninguém está errado. Cada um está olhando para sua própria cor predominante. Quando compreendemos isso, a confusão se desfaz. A Umbanda deixa de parecer uma coleção de versões conflitantes e se revela como um fenômeno orgânico, vivo, moldado pelo prisma de cada comunidade. Essa clareza abre caminho para o ponto que costuma gerar mais impacto em quem estuda profundamente as linhas. A ideia de que, apesar de tantas divisões históricas, todas as linhas se manifestam em cada ser humano em diferentes fases da vida, criando uma jornada espiritual única. Quando compreendemos a visão original de Zélio, tudo passa a apontar para um mesmo centro. As 7 linhas não existem fora de você. Elas existem dentro de você. Cada uma delas representa uma etapa da sua jornada, uma camada da sua consciência, uma força que desperta quando a vida exige. Não há ser humano que passe pela existência sem viver momentos de coragem, fases de aprendizado, períodos de cura, tempos de encerramento, renascimentos, movimentos inesperados e ajustes internos. São as linhas se manifestando.
exatamente como a luz atravessa o prisma e revela cada cor conforme o ângulo do encontro. É por isso que, ao longo da vida, você pode sentir que mudou, amadureceu, ficou mais firme, ficou mais sensível ou aprendeu a encerrar ciclos. Não é acaso, não é aleatoriedade, é vibração, é espiritualidade atuando no tecido da sua experiência humana. A linha azul aparece nos momentos em que o coração precisa ser ouvido. A linha marrom surge quando é preciso se reencontrar com a própria verdade. A linha verde se ativa quando o aprendizado se torna inevitável. A linha vermelha se manifesta quando a vida te coloca em posição de decisão. A linha roxa chega quando algo precisa ser encerrado. A linha amarela empurra você quando é hora de mudar. A linha rosa te resgata quando o mundo pesa demais. Essas forças se revezam, se conectam, se intercalam e criam a história da sua evolução. E quando você começa a perceber essas vibrações atuando dentro de si, tudo o que parecia confusão começa a ganhar clareza. Você deixa de se sentir perdido e passa a enxergar sua caminhada espiritual como um ciclo contínuo, guiado por forças que sempre estiveram presentes, mesmo quando você ainda não sabia nomeá-las. Reconhecer essa presença interna é fundamental para dar o próximo passo. Entender como as 7 linhas atuam diretamente em momentos críticos da vida, aqueles que mudam o rumo de tudo. É nos momentos críticos que as 7 linhas mostram sua força real. Não é quando tudo está calmo, organizado ou previsível. É quando a vida te pressiona, quando algo desaba, quando um ciclo termina sem pedir permissão, quando uma decisão precisa ser tomada mesmo que você não se sinta pronto. Nessas horas, cada linha se manifesta como um tipo de resposta interna, quase como se a espiritualidade estivesse guiando seus passos por dentro, antes mesmo de você buscar uma gira, uma consulta ou uma palavra de entidade. Quando tudo parece sair do controle e você sente necessidade urgente de se mover, é a linha amarela empurrando você para sair da estagnação. Quando o peso emocional te chama para uma reflexão profunda, é a linha azul ajustando aquilo que a mente já não dá conta. Quando a vida exige um corte, seja uma relação, um hábito ou um padrão, a linha vermelha surge como uma faca espiritual que separa o que serve do que precisa ir embora. Quando você percebe que não dá mais para seguir sem aprender algo novo, sem mudar a forma de ver o mundo, é a linha verde abrindo sua consciência. Se o momento pede ordem, limite e firmeza interna, a linha marrom se instala, reorganizando tudo que estava fora do lugar. E quando um ciclo encerra, quando algo morre dentro de você para que outra coisa possa nascer, é a linha roxa que atua com sabedoria. A linha rosa, por sua vez, aparece quando você precisa reencontrar brilho, leveza e capacidade de seguir adiante depois de um período sombrio. Esses momentos críticos não são acidentes. Eles revelam quem você está se tornando. As linhas surgem como respostas que te guiam na escuridão, como faróis que iluminam o próximo passo. Quando você aprende a identificar essas manifestações, percebe que nunca passou por um momento difícil sozinho. Sempre houve uma força vibracional sustentando você. E entender isso é o que nos leva ao ponto mais revelador de toda a discussão. As linhas explicam sua caminhada espiritual, mas também explicam por que tantas casas de Umbanda interpretam essas forças de modos diferentes. A grande confusão que envolve as 7 linhas nasce de um detalhe simples, mas raramente compreendido. Cada casa interpreta as linhas conforme o ângulo pelo qual recebe a luz espiritual. É como observar um arco-íris de lugares diferentes. A cor é a mesma, mas o brilho, a intensidade e até a posição mudam dependendo de onde você está. Na Umbanda acontece igual.
Cada terreiro tem sua tradição, sua ancestralidade, seus guias, sua história, sua forma de leitura vibracional e sua própria maneira de organizar o trabalho espiritual. Por isso, as linhas variam, não por erro, não por contradição, mas por perspectiva. Uma casa com forte atuação de caboclos pode enxergar a linha verde como eixo principal. Outra casa focada em trabalho de pretos velhos pode perceber mais claramente a linha azul. Terreiros de demandas podem sentir a linha vermelha com intensidade maior. Casas de estudo profundo podem ser guiadas pela linha marrom. E as tradições familiares, herdadas geração após geração, também moldam a forma como as linhas são entendidas. Tudo isso cria diferentes mapas para o mesmo território espiritual. A verdade é que a Umbanda nunca foi uma religião de padronização. Ela é uma religião de vivência. Cada terreiro é um prisma que refrata a mesma luz com seu próprio brilho. Quando você entende isso, deixa de procurar a resposta certa sobre as 7 linhas e passa a buscar a resposta coerente com a casa que você vive. E mais, passa a reconhecer que a diversidade não enfraquece a Umbanda, ela a fortalece. Porque cada casa, ao destacar uma parte da força, mantém viva a totalidade. Essa percepção abre o caminho para o entendimento final. Se as 7 linhas variam tanto de casa para casa, qual é a função prática delas no terreiro? Para que servem, de fato, durante os trabalhos mediúnicos? Quando alguém pergunta para que servem as 7 linhas dentro da Umbanda, a resposta surpreende. Porque, apesar de todas as explicações históricas, simbólicas e vibracionais, a verdade prática é uma só. As linhas não servem para organizar entidades, e sim para orientar vibrações durante o trabalho espiritual. Elas funcionam como frequências que definem o tipo de energia que será aplicado, ajustando o campo da gira de acordo com a necessidade dos consulentes e dos próprios médiuns. Por isso, uma casa pode iniciar um trabalho na linha azul quando há muita dor emocional no ambiente, enquanto outra inicia na linha vermelha quando é dia de limpeza pesada. As linhas ajudam o dirigente a saber qual força precisa ser ativada, qual ponto deve ser cantado, qual entidade deve conduzir o trabalho, quais elementos colocar no congá e até mesmo qual tipo de demanda será tratada. Elas servem como um mapa vibracional, um painel de controle que orienta o fluxo da gira. Na prática, isso significa que uma gira nunca é aleatória. Se a linha verde abre o trabalho, você sabe que aquele dia é de caminhos, reflexão, orientação e aprendizado. Se a linha marrom se manifesta, é dia de justiça, ordem e reorganização. Se a linha roxa aparece com força, o terreiro trabalha encerramentos, curas profundas, limpezas kármicas e libertações internas. Cada linha atua como uma chave mestra que abre a porta correta para o tipo de cura que precisa ser realizada. Isso explica porque, mesmo sem perceber, você já vivenciou diversas linhas em uma mesma gira, porque elas se alternam conforme a necessidade. Nenhuma gira é só de uma linha, nenhum trabalho é exclusivo de uma vibração. As linhas se encadeiam, se sucedem, se cruzam e juntas constroem o campo espiritual. Essa compreensão abre espaço para a revelação mais sincera de todas. Apesar de todo esse estudo, a maior parte das pessoas nunca entendeu e talvez nunca tenha percebido a função emocional, psicológica e de autoconhecimento que as linhas exercem dentro do ser humano. Pouca gente percebe, mas as 7 linhas não atuam apenas no plano espiritual. Elas moldam emoções, despertam comportamentos e ajudam a reorganizar estados internos que muitas vezes a pessoa nem sabe que estão desajustados. É por isso que, ao entrar em um terreiro, muitos dizem sentir uma paz que não sabem explicar, uma sensação de clareza ou até um impulso de tomar uma decisão que estavam adiando. Isso não é acaso, é ação vibracional.
As linhas mexem onde a mente não alcança, onde a palavra não chega, onde a psicologia sozinha não penetra. A linha azul, por exemplo, trabalha dores emocionais que a pessoa tenta esconder de si mesma. Muitas vezes, lágrimas que surgem durante uma gira não vêm do momento presente, mas de sentimentos antigos que a vibração azul traz à tona para a limpeza. A linha vermelha desperta coragem reprimida. A pessoa que chega com medo encontra firmeza, postura e impulso para enfrentar o que vinha evitando. A linha verde reativa a clareza mental e devolve a capacidade de raciocinar quando a vida parece confusa. A linha marrom dá forma àquilo que está bagunçado. Traz foco, limites, decisões conscientes. A linha amarela movimenta a estagnação. Aquela sensação de minha vida não anda costuma ser justamente o indicativo de que essa vibração está ausente e precisa ser reativada. A linha rosa devolve alegria, leveza e autoestima, elementos fundamentais que muita gente perdeu ao longo da vida. E a linha roxa cura encerramentos não digeridos, traumas que ficaram presos, capítulos que não foram fechados de verdade. Ela reorganiza a alma para que novas fases possam, enfim, entrar. É por isso que, mesmo sem saber nomear as linhas, a pessoa sente quando uma gira caiu como uma luva. Ela não entende tecnicamente, mas percebe emocionalmente. Sente no corpo, sente na alma. As linhas reorganizam aquilo que a vida desorganizou. E esse entendimento nos leva a um ponto fundamental, o ponto que une tudo o que foi construído até aqui. A razão pela qual esse conhecimento transforma a vida de quem estuda, dentro e fora do terreiro. Compreender profundamente as 7 linhas não muda apenas seu entendimento sobre a Umbanda, muda sua relação consigo mesmo, com sua história e com seu caminho espiritual. Esse conhecimento revela padrões, ilumina emoções escondidas, explica ciclos que antes pareciam injustos e coloca ordem em sentimentos que você nunca soube interpretar. A pessoa que entende as 7 linhas não só se torna um médium mais consciente, mas um ser humano mais inteiro. Porque ela passa a enxergar o que está ativo nela, o que está faltando, o que está pedindo atenção e o que precisa ser encerrado. De repente, você percebe que não era azar, era a ausência da linha amarela. Que não era fraqueza, era excesso da linha azul sem o equilíbrio da marrom. Que não era indecisão, era a linha verde, pedindo aprendizado antes da ação. Que não era perda, era a linha roxa te preparando para um recomeço que só a linha rosa conseguiria despertar. Esse conhecimento cria liberdade. Ele tira o peso da culpa, desmancha o auto-julgamento, quebra a sensação de não sei o que fazer. Além disso, quem entende as linhas consegue navegar melhor no terreiro. Compreende o papel de cada gira, identifica as vibrações que estão sendo trabalhadas, entende por que determinada entidade chegou e reconhece qual força precisa fortalecer dentro de si. Esse entendimento cria maturidade espiritual e evita interpretações erradas que levam tantas pessoas a desistirem da própria caminhada. E é aqui que tudo converge. Quando você entende as linhas, entende a si mesmo. E ao entender a si mesmo, entende o propósito espiritual que te trouxe até a Umbanda. Esse é o ponto que conecta todo o estudo. E é exatamente aqui que nasce a necessidade de amarrar tudo em um fechamento claro, forte e marcante, capaz de preparar o caminho para o encerramento do vídeo. Quando tudo é colocado lado a lado, história, vibração, psicologia, prática do terreiro e experiência humana, fica impossível ignorar a verdade que une todas essas partes. As 7 linhas não são apenas um estudo religioso. Elas são o mapa da sua missão espiritual. Cada linha revela um aspecto da sua existência, um pedaço do seu propósito, uma força que você precisa desenvolver para cumprir aquilo que veio fazer no mundo. Não importa se você é médium ativo, consulente, simpatizante
ou alguém que apenas busca sentido. As linhas mostram quem você é quando tudo se revela. A linha vermelha te mostra a missão da coragem. A azul, a missão da sensibilidade. A verde, a missão do aprendizado. A amarela, a missão da mudança. A marrom, a missão da verdade. A rosa, a missão da leveza. A roxa, a missão dos encerramentos que te preparam para recomeços maiores. Cada uma dessas missões se manifesta em momentos distintos da sua vida, ensinando, moldando, lapidando e preparando você. E quando você compreende o conjunto, percebe que a sua caminhada não é acidental. Ela é intencional, ela é guiada, ela é construída com propósito. Esse entendimento devolve dignidade espiritual ao caminho que você trilhou. Ao olhar para trás, você enxerga que cada dor teve função, cada queda te fortaleceu, cada mudança te treinou, cada ciclo encerrado abriu portas. As linhas não apenas explicam, elas recontam sua história de um jeito que faz sentido. E quando você alcança esse nível de compreensão, está pronto para ouvir o fechamento do vídeo, o ponto onde tudo se conecta e ganha forma final, encerrando a jornada com clareza, força e propósito.